O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que no nosso santuário, você que celebra conosco esta vigília aí da sua casa, nós queremos, com muita alegria, exaltação no coração, proclamar esta noite santa. O Senhor ressuscitou, aleluia. Vamos repetir? O Senhor ressuscitou, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Caros irmãos e irmãs, o silêncio foi rompido. O Sábado Santo é o dia de silêncio. Ele vem depois da sexta da Paixão e ele é um dia de expectativa para a madrugada. É necessário entender o relógio judaico para entender a ressurreição de Cristo. Muitos vão perguntar, mas se ele falece na sexta e no sábado à noite nós já estamos celebrando a ressurreição, são 3 dias, não deu nem quase 1 dia e meio.
É porque o relógio judaico não é o nosso relógio hoje. Para nós, o novo dia começa à meia-noite. Para o judeu, o dia termina às 18 horas. É interessante, eles acham estranho o nosso linguajar. Como que o dia de vocês começa à meia-noite? Como que o dia começa à meia-noite? Então eles vão dizer que o dia termina às 18. E os horários da madrugada são chamados de vigílias. São 4 vigílias de 3 horas cada. De 6 às 21, 18 às 21, 21 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6. É por isso que aquele milagre de Jesus caminhando sobre o mar dizia que ele caminhava perto da 4ª vigília, ou seja, era perto do amanhecer. Então Jesus falece a hora 9ª, um dia 14 de Nisan. Às 18 horas já era o Shabat judaico. E às 18 horas de hoje já é o primeiro dia da semana. Quando foi que Jesus ressuscitou? O que se sabe que as mulheres chegaram lá de madrugada, entre a 3ª e 4ª vigília, e a pedra já estava rolada. Santo Tomás de Aquino vai dizer que Deus guardou para ele o segredo do horário da ressurreição. O que sabemos que foi depois das 18 e antes das 6 da manhã. Por isso que a igreja, depois das 18 e antes das 6, ela já celebra a vigília pascal. A igreja já canta o aleluia, que nós não estamos preocupados com o relógio, mas com o acontecimento em si. A pedra rolou, Jesus ressuscitou. Madalena tem a curiosidade da fé. Ela olha para dentro do sepulcro e lá tem 2 anjos, os anjos da ressurreição. E eles vão perguntar para ela: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Quantas vezes, meus irmãos, nós buscamos vida olhando para onde nem vida há? Quantas vezes nós buscamos esperança em lugares que a esperança já morreu ou nem ali existiu? Quantas vezes nós procuramos fé em lugares que as pessoas não creem? Madalena tem um amor muito grande, mas ela está olhando para o lugar errado. Ela está olhando para o lugar da morte. Ela olha para dentro do sepulcro e um dos grandes sinais pascais é a pedra rolada. Claro que aquele impacto no primeiro momento, e nós ouvimos no Evangelho, os discípulos não acreditaram naquelas mulheres, acharam que era um desvaneio, falando: que é isso? Mas a pedra rolada já era o maior sinal da ressurreição. Primeiro é preciso lembrar que não é uma pedra que um homem só rola, é uma senhora pedra. Segundo, que havia entre o sinédrio, sumos sacerdotes, fariseus, saduceus, que havia um plano dos cristãos para roubar o corpo de Jesus, escondê-lo para falar que ele tinha ressuscitado. Tanto é que Pilatos manda 2 tropas ficarem de vigia no sepulcro. Tanto é que naquele terremoto na madrugada, quando a pedra rola, os soldados deram no pé. E eles vão no outro dia a Pilatos e vão contar o acontecido. Eles fazem um acordo entre Pilatos e entre Caifás. Vão dizer que eles roubaram o corpo. Então são sinais da ressurreição. Quando Madalena chega, a pedra rolada é sinal realmente de alguém tirou o corpo. E ali estava claro aquilo que Jesus havia dito: eu vou para Jerusalém, serei crucificado, serei sepultado, mas no 3º dia eu ressuscitarei. E para confirmar o túmulo vazio, Jesus vai aparecer aos discípulos durante 40 dias.
Se fosse apenas o túmulo vazio, se a história terminasse aí, nós já acreditaríamos. Mas a história não termina com o túmulo vazio. Jesus aparece para Madalena, Jesus se manifesta a Pedro, se manifesta aos 12, se manifesta a Tomé, se manifesta no lago de Genezaré, se manifesta a outros que não estão na Bíblia, mas vai dizer que mais de 70 pessoas estiveram com o Senhor. Então ele vai mostrando que ele realmente ressuscitou. Ele não desapareceu, ele ressuscitou. E aqui, meus irmãos, desculpem-me a palavra, mas é necessário dizê-la: Jesus não é um zumbi. Porque quando você assiste um filme que um morto volta à vida, aquele morto é o quê? É um zumbi. Jesus, ele não voltou à vida naquele corpo sepultado. O Senhor voltou no corpo transfigurado, no corpo glorioso. É um corpo que é a matéria espiritualizada e o espírito materializado. Nós não sabemos como é, mas o que eu sei é que com as portas fechadas ele entra. Aí então é um espírito? Não. Ele fala para Tomé: pode tocar, é carne. Ele pega um peixe e come, mostrando que ele é. Só que ele desaparece. Ele aparece, ele desaparece. Não é um espírito, porque é carne. Mas não é só carne, porque ela atravessa a parede. É o corpo glorioso, que não se reconhece olhando para o rosto, mas para as chagas. É por isso que toda toda aparição do ressuscitado, ele vai mostrar as mãos e o lado, porque olhando no rosto, eles não o reconheceriam. E aqui eu respondo uma outra questão: por que que tudo em Jesus foi curado? O chicote, os espinhos, um dos espinhos da coroa entrou por dentro da sobrancelha, saiu dentro do olho de Jesus. Ele morreu cego de um olho, porque no Santo Sudário tem uma moeda, e numa moeda só se colocava no olho de cego. Tem uma marca grande de sangue no sobrecílio que desce pela face, é onde esse espinho entrou. Não vamos aqui analisar o sudário agora, mas é só para dizer que ele voltou vendo com os 2 olhos. Ele não tinha mais machucado algum, mas as chagas ficaram. Por quê? Por 2 motivos. Primeiros, para que aquilo que era ferida se torna entrada, canal, fonte da misericórdia. E segundo, para que os discípulos soubessem que o ressuscitado é o crucificado. Não é um outro corpo, não é um outro Cristo. Não, o crucificado é o ressuscitado. Então, quando Jesus mostra as mãos e ele mostra o lado, os discípulos creem: é o Senhor. E nós estamos, meus irmãos, neste sábado santo, nesta vigília pascal, porque nós acreditamos na ressurreição. Eu acredito na ressurreição. Vamos repetir? Eu acredito na ressurreição. Eu acredito em Jesus ressuscitado. Eu acredito em Jesus ressuscitado. E se Ele ressuscitou, se Ele ressuscitou, eu haverei de ressuscitar com Ele. Eu haverei de ressuscitar com Ele. Celebramos hoje a Páscoa de nosso Senhor, e um dia os nossos entes queridos e amigos estarão celebrando a nossa. Eu acho muito bonito no ritual da igreja, quando a missa de corpo presente para padre e bispo. Claro, hoje a missa de corpo presente está restrita à mãe do padre, ao padre e ao bispo. Os fiéis terão a missa de 7º dia normalmente, mas no dia da missa do corpo presente não se diz outra designação ou nome, mas se diz a Páscoa. Hoje celebramos a Páscoa de fulano de tal. Páscoa é passagem, pechá.
passagem. O que é a Páscoa de Cristo? É a passagem da morte para a vida. Qual que é a nossa Páscoa hoje? A passagem do pecado para a santidade. Qual que será a nossa Páscoa definitiva? Da nossa morte para a vida eterna. Aquele que acredita no ressuscitado haverá de ressuscitar com ele. Meus irmãos, nós não estamos apenas numa missa, nós estamos numa vigília, a mãe de todas as vigílias. A celebração mais importante da igreja é a vigília pascal, é a mãe de todas as celebrações. Devagarinho, a igreja tem insistido, tem ensinado, tem conclamado os fiéis, muitos têm descoberto o sentido verdadeiro da Páscoa. Graças a Deus, muitos padres têm falado a verdade mais rasgada, mais explícita. Há poucos anos atrás, ninguém dizia que Semana Santa não podia viajar. Ninguém falava que a vigília pascal era a maior celebração, entrava nas celebrações da Semana Santa. Hoje a igreja é mais catequética, ela ensina. Nós temos vários que trabalham nos meios de comunicação, rádio, internet, livros, folhetos catequéticos. Então as pessoas estão entendendo a importância desta noite, a importância desta vigília. Nunca fiz, mas tenho o sonho de fazer. Quem sabe vocês não realizam o meu sonho, né? Qual que era o meu sonho? Começar a vigília à meia-noite e terminar a vigília ali 2h30, 3h da manhã. E terminar como? Com a carreata do Santíssimo. Luz, foguete, som alto. O que está acontecendo? Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou de madrugada. Terminada a carreata, a gente podia dormir o domingo todo e celebraríamos a missa solene à noite. Seria algo genial. As pessoas fazem festa de madrugada só para aquilo que não presta, e nós estamos dormindo. Pelo menos uma vez por ano a festa deveria ser nossa. As madrugadas deveriam ser iluminadas com a luz da ressurreição. O Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou. Arrumar um carro bonito, com um toldo, com luzes, com som. A gente podia disponibilizar um mesmo pendrive, né? Uns 40 pendrives. Todo mundo que tivesse som ia com carro alto, colocava o som no rádio. Quer dizer, nós devemos mostrar ao mundo, se eles não creem, nós cremos. Aquela alegria de Maria Madalena deve ser a nossa alegria. O Senhor ressuscitou. Nós não estamos aqui, meus irmãos, fazendo um teatro ou uma lembrança. Ah, padre, nós estamos lembrando o dia que o Senhor... Não. A Igreja Católica não lembra. A Igreja Católica celebra. Quem lembra são as outras igrejas. Nós celebramos. E a liturgia católica, ela tem o poder de atualizar o mistério celebrado. Não é que Jesus ressuscita de novo todo ano, mas nesta vigília a sua ressurreição é atualizada no tempo e no espaço. Agora no céu é festa. Jesus ressuscitou. O mistério, ele é atualizado no ano litúrgico. Esta vigília é a mãe de todas as vigílias. Por que nós falamos mãe? Porque a mãe é aquela que sempre ilumina a vida dos filhos. A mãe é a primeira que amamenta os filhos. A mãe é aquela que gera. E esta noite a nossa igreja, como mãe, faz isso. Quem presta atenção na vigília, quem vem celebrar com o coração atento e vai prestando atenção nos ritos, você vê que a celebração ela tem um crescente. Ela começa escura, ela começa fora da igreja, ela começa apenas com uma fogueira. Essa fogueira lembra o fogo novo, mas ela atualiza a fogueira de Pedro que se afasta de Cristo, então ele sente frio. Não é um frio na pele, é um frio na alma,
Então ele tem que se aquecer. Aquela fogueira significa aqueles que estão vigilantes no calor que vem do coração do Senhor. Ali tem um gesto que eu acho lindo: se joga água benta no fogo. Na vigília pascal, aquilo que é diferente se une, aquilo que é antagônico caminha junto. O fogo novo, ele é abençoado pela água, que nós vamos também renovar o batismo nas águas. Acontece a bênção do círio pascal, ele ficará aceso até Pentecostes e será aceso nos sacramentos celebrados, principalmente o batismo. Acendendo o círio, a primeira luz, vão se acendendo as velas dos fiéis. Esta vela significa a nossa fé, o nosso batismo. Tem-se a caminhada atrás do círio pascal, Jesus ressuscitado e a sua igreja, ela vai atrás. Canta-se o exulte, aquele canto antigo da igreja: exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. A igreja vai agradecer até a abelha. A igreja é muito sábia, ela fala: muito obrigado pela cera generosa que oferta para o círio. Depois nós entramos para a liturgia da palavra, uma liturgia difícil de ler, uma liturgia que a gente quase não consegue ler o folheto. É a vela, você não sabe segurar a vela, se queima o folheto, se queima cabelo, se pinga no dedo, é a dificuldade. E a igreja está ensinando: ler a palavra, crer a palavra não é fácil como parece. A única chama que se tem para entender a palavra é a chama da fé, e que às vezes não ilumina grande coisa, mas nós vamos 7 leituras, 7 salmos, 7 oremos, e a igreja responde sem ninguém precisar dizer. A igreja, quando o padre diz oremos, a gente levanta, a igreja se põe de pé. A igreja sabe: eu estou em vigília, e um dia este oremos será o da parousia. Um dia será a última vez que nós vamos orar, e a luz voltará para não mais se apagar. Lê-se a leitura, canta-se o salmo, faz-se o oremos, lê-se outra, canta-se o salmo, até que chega o oremos que precede o glória. Quando nós cantamos amém, tocam-se os sinos, apagam-se as velas, acende-se a igreja, tudo está claro como antes. Esta luz, ela vem do sepulcro. E se vocês ainda não entenderam, não se acenderam as luzes de fora, se acenderam as luzes de dentro. Se você olhar lá para fora, está um breu danado. A luz da ressurreição não são para os que estão fora, mas para os que estão dentro. A verdadeira luz que Maria Madalena buscava, ela não estava fora do sepulcro, mas dentro. E o Papa Bento XVI, na sua genialidade teológica, ele vai dizer num dos seus sermões do Natal, que a luz que brilha na gruta de Belém, ela vem do túmulo da ressurreição. Para entender a criança que nasce, é preciso entender aquele que está ressuscitando, porque nós celebramos no Natal aquilo que celebramos na Páscoa. Começa lá a história que culmina aqui. Agora vocês entenderam que Natal não é o nascimento apenas de um bebê, é o nascimento do Salvador, é o nascimento do Redentor, é o nascimento daquele que morrerá na cruz, mas que ressuscitará ao terceiro dia. A luz vence a escuridão. O círio pascal aceso é Cristo, luz do mundo. E o padre com alegria vai cantar: eis a luz de Cristo. Demos graças a Deus. Não é bonito? Demos graças a Deus. Ufa! Aí também que na escuridão do mundo brilha a luz de Cristo, e feliz quem a segue. É claro que a nossa procissão pequenina
foi ali do centro de evangelização, ali do lugar celebrativo, até o santuário. Mas se o padre sai com o círio para a direita, vocês todos, ó. Se o padre desce, vocês estão seguindo o círio. Isso não é vigília, isso é vida. Nos altos e baixos da vida, na escuridão do mundo, sigamos Cristo, luz do mundo. Demos graças a Deus. Vivemos em tempos escuros, mas esta noite nos lembra: nenhuma escuridão resiste à luz de Cristo ressuscitado. Nesta noite, meus irmãos, vamos renovar o nosso batismo. Tivemos a bênção do fogo novo, tivemos a liturgia da palavra. Teremos a liturgia batismal, água. Teremos a liturgia eucarística, comunhão. Por isso se fala vigília. São várias etapas. Uma vez batizado para sempre. Vamos repetir? Uma vez batizado para sempre. Não se pode rebatizar, e não há como desbatizar. Infelizmente, nós temos nos Estados Unidos, e já começou no Brasil, pessoas que foram batizadas, mas estão indo para seitas satânicas. Primeiro templo satânico foi erguido no Rio de Janeiro. Já estão reunindo há muito tempo, em garagens, em casas, coisas mais ocultas, mas agora construíram um templo. Agora aqui me perdoem, né? Não vão me processar, porque quem fala a verdade não merece castigo. Nem criatividade tem. Deveriam ter feito um templo satânico. Não, o templo é idêntico a uma igreja nossa. Ela só é preta e vermelha, a cruz de cabeça para baixo. Nem criatividade tem. Nós criamos os nossos templos e copiaram, né? Mas paciência, né? Paciência. Mas muitas pessoas que estão indo, muitos adolescentes, cabeça vazia, né? Que vão para o satanismo, eles pedem à igreja que cancele o batismo, para não criar contenda com quem não merece. O que a igreja faz? A igreja anula o registro batismal. Faz-se no livro de batismo um registro que aquela pessoa pediu, não é? Que o batismo não fosse a ela comutado. O que a pessoa não sabe, que uma vez batizada, até no inferno ela será batizada, porque o caráter do batismo é indelével, é uma marca na alma, nem o diabo arranca. Então a igreja não vai dizer isso, que não adianta explicar. Mas uma vez batizado, estamos batizados para sempre, inseridos em Cristo para sempre. E quem vai dizer isso é Santa Catarina. No inferno, o diabo olhando para as almas condenadas, ele reconhece as almas batizadas. Que não seja a minha nem a tua, meu irmão, que eu acho que o castigo será pior para esses. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pilatos estava na frente da verdade e pergunta: qui es veritas? Que é a verdade? Ele não conheceu a verdade. Não cabe a nós, batizados, desconhecê-la. Nesta noite, meus irmãos, com alegria, nós não vamos nos rebatizar, mas nós vamos renovar o nosso batismo. Mas há no nosso meio uma pessoa muito especial, que não veio renovar o batismo, já é adulto, nunca foi batizado, e nesta noite se torna um cristão católico. Pela primeira vez ele vai receber a Eucaristia, pela primeira vez ele vai rezar o Pai Nosso como filho. Então, para receber a nossa homenagem, o nosso carinho e os nossos aplausos, que fique de pé Luiz Fernando Guimarães Silva.
bem. Nunca é tarde, sempre é na hora certa. Ele está no nosso meio, fez a preparação e nesta vigília ele recebe a unção catecumenal, recebe o batismo, recebe o óleo do crisma e recebe a sua primeira comunhão. Que bonito, hein? Realmente para ele e para quem o trouxe, uma verdadeira ressurreição. Meus irmãos, nós somos chamados à vida pelo batismo. Rejeitamos o mal e professamos a fé na Trindade. Vamos dizer abertamente: eu renuncio a Satanás. E eu creio. Eu renuncio a Satanás. Que bom, já estão renunciando, né? E vamos dizer: eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho e eu creio no Espírito Santo. E aqui vai o conselho: mantenham-se em estado de graça. Mantenham-se em estado de graça. Para quem se mantém no estado de graça, o diabo vai se tornando inofensivo. Ele vai perdendo o poder sobre nós. Por que as pessoas estão tão no pecado? Porque elas saem do estado da graça. E hoje é uma noite da graça e da bênção de Deus. Por fim, meus irmãos, voltemos para casa decididos a vivermos com Jesus ressuscitado. Perdoe, recomece, procure sempre a Deus, busque a sagrada comunhão, não se acomode, ressuscite com Cristo hoje. E quero finalizar esta minha fala. Estaria este ano, mas o corre-corre nem sempre deixa, não apenas a mim, vocês também, né? A gente não consegue fazer tudo o que quer. Parece que a hora está passando muito rápido e o nosso tempo ele está sendo devorado. Era uma surpresa, mas agora eu vou contar que a surpresa deu errado, não é? Mas ano que vem a surpresa dará certo. Nós estaremos lançando pela editora Ave Maria leituras espirituais para o tempo da Quaresma. Eles pegaram 40 pregações minhas e transformaram em textos lindíssimos para a gente ler um por um no tempo da Quaresma. Mas aquele corre-corre, eu enviei o livro e a hora que estava tudo pronto, não eram 40, eram 36. Eles falavam: padre, lança ou não? Falei: meu filho, você que não me conhece perguntar uma coisa dessa. Não, mas foi bom, porque ano que vem terá 40 e teremos um apêndice com mais 14. E eu quero ler para vocês a primeira vez um poema. Não sou poeta não, viu? Mas eu escrevi um poema que se chama A Noite em que a Vida Venceu. Estaria nesse livro, na reflexão da pregação da vigília pascal. Se eu estivesse com o livro em mãos, eu ia ler do livro, né? Mas como o livro ficou para o ano que vem, então a gente pode terminar com este poema, que é um texto onde eu procurei resumir um pouco o que é a vigília pascal na minha vida de padre e certamente na vida de todos nós que acreditamos em Jesus. A noite em que a vida venceu. Na escuridão do mundo ferido, acende-se um fogo amigo e novo. Do braseiro da cruz ergue-se a chama que rompe a treva e aquece o povo. E um círio se ergue no meio à noite. É Cristo vivo, é luz que renasce, é grito santo do amor sem morte. É Deus que caminha, que nunca se ausenta. A palavra então se faz memória de um Deus que cria, que salva, que chama. Lemos o barro, o filho, o mar aberto. Ouvimos promessa, justiça e água. A cada leitura a história nos toca. É Deus que escreve com misericórdia.
E na manhã do túmulo vazio, o anjo proclama: ressuscitou. Na fonte pura da água bendita, o velho morre, o novo se ergue. Um povo renasce, unido em fé, selando com Cristo uma eterna aliança. A cruz é porta e travessia, e quem se banha nesta alegria traz no peito o selo da redenção, vive em Cristo uma nova criação. E enfim, no altar do sacrifício eterno, parte-se o pão da eternidade. Não mais maná no deserto antigo, mas o corpo vivo de verdade. O cordeiro pascal se dá por inteiro, é ceia, é sangue, é alimento primeiro. E cada comungante que ali se ajoelha, leva em si a luz que jamais se apaga. Ó noite santa, bendita és tu, a mais feliz, a mais gloriosa. Tu viste o Cristo romper a morte e encher de vida a humanidade ansiosa. Por ti cantamos, aleluia, sem fim. Por ti vivemos, ele vive em mim. E ao raiar do sol, ao fim da espera, a igreja anuncia: é Páscoa, é primavera. Ó, que... Muito obrigado. Eu me arrisco, sabe? Fala, não, deixa eu escrever umas coisinhas. Aí eu vou fazendo aqui para ficar bonitinho, primavera, para mim, etc. E no final achei um texto bonito. Mais do que um poema feito aí por um grande poeta, é feito de coração. Eu tentei pegar a vigília pascal e transformá-la em rimas para que nós entendamos. É uma noite única. E única como esta noite é a vida de cada um de nós. E é uma alegria, meus irmãos, no mundo que perde a fé, nós estarmos juntos celebrando a vitória de Cristo. Que Ele seja o nosso alfa, que Ele seja o nosso ômega, e que possamos proclamar durante todo o ano: eu sei em quem eu coloquei a minha fé. Com um sorriso nos lábios, depois desta pregação, vamos dar um abraço quem está ao nosso lado, enchendo de alegria o seu coração. Só mais uma rima para não perder a piada, né? Se não foi eu, parabéns, muito dessa vez. Feliz Páscoa, Deus abençoe. A lanterninha. Mais uma função, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Deus abençoe. Feliz Páscoa, Deus abençoe. Vem sobre nós, sobre nossas famílias, sobre as nossas comunidades, sobre a nossa igreja. Dá-nos o teu ardor, a tua coragem, para que possamos testemunhar a tua palavra, para que, cheios do Espírito, estejamos inundados da tua verdade. O mesmo fogo que derrete o gelo, ele endurece o barro. Amoleça, Senhor, tantos corações endurecidos, tantos corações impermeáveis à tua palavra, e ao mesmo tempo fortalece os fracos, encoraja os medrosos, dá direcionamento aos perdidos, e faze cada vez mais do nosso coração a tua morada. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos uma época onde a nossa identidade é questionada o tempo inteiro. Eu não estou falando apenas a identidade de homem e de mulher, mas também a nossa identidade religiosa. Nós vivemos um mundo onde todas as religiões são vistas como iguais, onde todo caminho leva a Deus. Quando você olha a encarnação de Jesus Cristo, Ele como nosso único Senhor e Salvador, caminho, verdade e vida. Conforme o ambiente que você diz isso, conforme o lugar que você vive isso, prepare-se para a perseguição, prepare-se para a zombaria, prepare-se até para processo. Porque hoje o mundo não aceita mais a verdade cristã. Como já diz a Escritura, as pessoas não aceitam mais a sã doutrina. Estão com comichões no ouvido e buscam fábulas, ou palavras, ou situações que se adequem à vida que eu escolhi ter, independentemente certo ou errado, santidade ou pecado, que na cabeça de muitos não existe mais. Não há mais a norma moral religiosa. Parece que eu cumpro a religião e minha vida moral não diz respeito a ninguém. Eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, com quem eu quero. Se eu cumpro ali a religião, não tem nada a ver com a minha vida concreta. Em muitas religiões é possível viver isso com tranquilidade. O problema está se você é cristão, se você é católico, porque a nossa fé, ela influi concretamente na nossa vida. Se você pega as pregações de Jesus, estuda aquilo ali e lê aquilo ali, e você toma contato com aquela verdade, essa verdade vai incomodar você. Ela vai tirar você da zona de conforto. Ela irá fazer você enxergar o que você não quer ver. Porque Jesus não fala só de oração, só de dobrar joelho, só de buscar a Deus também, mas Ele fala de moral. Ele fala sobre a questão financeira, Ele fala sobre o adultério, Ele fala sobre o relacionamento humano, Ele fala sobre aqueles que buscam os primeiros lugares, Ele fala sobre a servidão, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ele fala com a mulher pega em adultério, vai em paz e não peques mais. Não adianta você ter vida religiosa, rompa com o pecado, rompa. Isso as pessoas não querem. As pessoas querem religiosidade, mas olha que chega na espiritualidade e na lei moral, as coisas estão muito difíceis. Nós estamos vendo no mundo todo, graças a Deus, um reacender da fé católica. As pessoas estão voltando em massa para a igreja. Onde quer que eu vá, igrejas lotadas, os padres dizem, eu aumentei a celebração da missa, as pessoas estão rezando mais, as pessoas estão se confessando mais, as pessoas estão voltando para Jesus. Estados Unidos, Ásia, África, conversão de jovens, uma igreja muito jovem, adolescentes, jovens, todos levando uma vida de santidade. Isso haverá de incomodar o inferno. Isto haverá de incomodar aqueles que olham para a igreja católica como uma ameaça, porque nós somos contra tudo aquilo que as pessoas do mundo são a favor. Somos a lei da vida, defendemos a vida, da hora da gestação até a sua morte natural, o mundo não quer saber disso. O cristão católico é radicalmente contra a interrupção da gravidez. Você sabe qual é o nome? Mamãe assassinando o filho. Eu não posso falar o nome que eles derrubam a transmissão. Você sabe o que eu estou dizendo. Eles falam interrupção da gravidez. Sabe muito bem o que é isso aí. Somos contra as drogas. E o povo quer isso, meus irmãos. O povo quer isso. Então a igreja e nosso Senhor são vistos com muita reserva.
Ainda bem que para os tempos atuais nós estamos com o Papa Leão XIV, que não tem medo de pregar a verdade, não tem medo de ir contra a mídia secular, tem dado passos. Ele está ainda no início do seu pontificado, 1 ano completou agora, mas ele já deu muitas direções, né? Basta você ver o que ele anda falando, o que ele anda fazendo. A questão litúrgica entrou na questão moral, o que nós estávamos esperando há muito tempo. Eu falo por mim, estava esperando há muito tempo uma correção na igreja alemã, uma frase mais dura, com aquele pessoal ali que perdeu totalmente o norte. Aí demorou anos, veio o Papa Leão e disse: nós já falamos com a igreja alemã sobre essa questão de bênçãos, nós não apoiamos o que estão fazendo, já foram corrigidos. Então, meus irmãos, é época de oração e estudo. As duas coisas são essenciais. Você quer ser um católico de verdade? Você quer sair da lista dos católicos de IBGE? Como que eu fico feliz desses eventos que eu vou Brasil afora, sempre tem alguém que diz: padre, foi ouvindo as suas pregações que eu virei católico de verdade, foi ouvindo as suas pregações que eu não sou mais católico de IBGE. Glória a Deus por isso. 2 livros precisamos ter conosco, perto de nós: a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. Oração e estudo, estudo e oração, conhecer a palavra, deixar-se curvar pela autoridade da palavra, palavra que tem vida, conhecer a doutrina da igreja, para não fazer bobagem, para não falar bobagem, para não ensinar bobagem. Precisamos identificar na igreja o achismo. Achismo não salva, achismo não santifica, achismo não direciona. Pelo contrário, as pessoas ficam totalmente perdidas. Eu já atendi pessoas que foram se confessar e o confessor disse que ele achava que aquilo não era pecado. Mas nós estamos na época do achismo. Aí eu acho que isso da igreja não é. Aí eu acho que essa doutrina não. Não, meu filho, conheça a palavra, conheça o catecismo, para que você tenha segurança bíblico-doutrinal. Você precisa conhecer a doutrina, então você precisa conhecer o catecismo, e você precisa conhecer a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. São Pedro nos pediu, se não me engano, 1 ou 2 domingos atrás: estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo o que vos pedir. Será que nós temos a razão da nossa esperança? Onde nós colocamos a nossa esperança? A nossa família espera em quê? Ela espera em quem? Precisamos, meus irmãos, entender, e muita gente não entendeu ainda. É por isso que estão perdendo, e é por isso que estão perdidos. A pior coisa que alguém pode fazer é não aceitar que ele está dentro de uma guerra, estando no meio dela. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Não, está tudo normal, está tudo maravilhoso. O mundo, algodão doce, tudo. E a guerra está aí, travada, declarada, às claras, e tem gente que não vê. E aqui vai um conselho, porque ainda há tempo de consertar, e falo aqui sem temor nem tremor, ainda posso fazê-lo, pela liberdade que nós temos ainda. Então ainda nós temos tempo. Então aproveitemos o tempo que temos. Cuide da sua família, cuide da sua casa. Você que é papai e mamãe, cuide dos seus filhos. E não me venha com frases do tipo: filho dá muito trabalho. Filho não dá trabalho, filho é o seu trabalho. Filho não dá trabalho, filho é o seu trabalho. Padre Cristian, ser padre dá muito trabalho? Não, ser padre é o meu trabalho, é a minha vocação, é o meu chamado. Então
Então a sua maior empresa são os seus filhos. A sua maior joia são os seus filhos. Eles não dão trabalho, eles são o seu trabalho. Então cuide, meu filho, cuide daquilo que é teu, senão você vai perder. Você vai perder. Há uma coisa na minha cabeça que ninguém muda. Eu posso até um dia não poder dizê-lo, mas não vai mudar a minha cabeça. Escola não substitui pai e mãe. Pai e mãe não ajuda a escola. A escola é quem deveria ajudar pai e mãe. A educação primária é pai e mãe. A educação de valores é pai e mãe. A educação de sexualidade é pai e mãe. Cuidado, meus irmãos, cuidado quando o Estado começa a mandar dentro da sua casa. Quando o Estado começa a dar pitaco naquilo que o pai pode ou não ensinar. Significa que o Estado está dizendo para você: o seu filho pertence primeiro a nós, depois a você. É assim em vários países, principalmente países comunistas, é assim que funciona. O filho é do Estado, ele não pertence ao pai e à mãe. O pai e a mãe são figuras ali, mas não é tão assim como ainda é na nossa cultura. Quando o Estado entra na sua casa e começa a dizer para você: olha, o seu filho deve aprender isso e isso, isso aqui não precisa. Os pais não querem que aprenda isso. Não, mas ele vai aprender, porque o Estado acha que é importante ele aprender isso aqui. Nós queríamos ensinar para os nossos filhos valores cristãos. O Estado vai dizer: não, hoje é diversidade, isso aí não é necessário. Mas a escola quer ensinar ideologia de gênero. Aí a família diz: não, a gente não concorda. É obrigado a ensinar. É diversidade, nós vamos ensinar. E daí por diante. Não é possível que os pais estão tão anestesiados que eles não estão vendo que o Estado está doutrinando os filhos em detrimento da família. Saiu agora, não sei se é caderneta da gestante, que não tem mais mãe. Não tem maternidade, é pessoa que gesta. Pessoa que gesta. E o governo aplaudindo isso aí. Quer dizer, a maternidade tão sagrada, a mãe que gera, não pode pôr esse nome lá porque vai criar confusão. Não, a confusão para mim é se tirar, né? A confusão é porque eu não conheço alguém que nasceu que não seja uma mãe. Então me mostre primeiro e eu mudo a minha doutrina. Quem de nós nasceu de um pé de laranja, uma bananeira? Todo mundo nasceu de mãe, meu filho. Como que o governo, não sei em qual instância, aprova tirar mãe e maternidade para a pessoa que gesta? E sabe por que eles fazem isso? Porque a maioria absoluta da população, que é a favor de manter mãe, maternidade, fica todo mundo calado, todo mundo olhando, todo mundo acuado. Nós somos uma maioria absoluta, mas medrosa, escondida, que não se expõe, que não se posiciona. Vocês viram agora esse último caso? Eu não vou entrar aqui na decisão judicial, quem sou eu? Já diz aí que decisão judicial não se questiona, se cumpre, né? Mas eu quero apenas levar você a pensar uma coisa. Uma família foi condenada por abandono intelectual. Eles praticavam aquele homeschool, né, que é a educação na casa. E os advogados falaram que os filhos deles estão muito na frente do que o filho que estão na escola tradicional. Eles leem 30 livros por ano. 30. Um aluno que lê muito, ele lê 6. Agora, gente, só nós dois aqui para não falar. Você não sabe que a maioria não lê nenhum? Ou eu estou iludido? Ou eu estou morando em outra, eu estou morando em Marte? Porque eu conheço uma juventude e adolescentes que é só celular, é só videogame, não estão lendo nada. Aí a família que lê 30 livros, os meninos falam 3 línguas, aí foram condenados. Por quê? Aí vem a justificação. Olha aqui a justificativa, não é? Porque eles não têm diversidade cultural, não estudam sexualidade de gênero, não tem religiões diferentes e culturas afro-brasileiras. Não gostam de funk. Eu também não gosto, não. Também não gosto. Nunca gostei, não gosto, não vou gostar.
Ah, eles não gostam de sertanejo, também não faz falta nenhuma, não tem problema nenhum. Não, mas aí estão numa bolha, né? Interessante. Nós vemos em muitas escolas aí vídeo do funk comendo solto, pré-adolescentes com aqueles micro shorts descendo, rebolando, show de palavrões, trabalhos de ideologia de gênero, escola fora. Aí você pergunta a uma pessoa dessa: você gosta de música sacra? Odeio. Você gosta de música clássica? Odeio. Não há problema nenhum. Se você está descendo e subindo, tá legal aí. Mas aí vira, não, as nossas filhas não gostam de funk. Aí então tem que ser processado. Não, porque o Estado acha que é importante o seu filho ficar ouvindo funk. O Estado acha importante o sertanejo. Ele acha importante a diversidade. Meus irmãos, este pessoal está vindo com um rolo compressor. E se as famílias não reagirem, se os pais não acordarem enquanto podem, daqui a pouco tempo não poderão mais, porque as coisas estão aceleradas, estão rápidas. Eu vejo com muita clareza o plano dessa galera para as famílias, e as famílias estão voando. Está tudo ótimo, está tudo bem. São os primeiros a serem destruídos, né? Vamos para a adoração. Mas eu, pelo que me conheço, eu não me perdoaria pela omissão. Aproveitamos aí o grande alcance do YouTube, o grande alcance da TV, para alertar os pais: fiquem de olho. Não aceitem tudo de cabeça baixa. Não aceitem tudo como se fosse ralo. Ralo na minha casa eu tenho no banheiro. Ontem eu estava tomando banho, eu olhei para o ralo. Estou tomando banho, ali a água suja desceu pelo ralo. Aproveitei que estava tomando banho, resolvi fazer um xixizinho, fiz o xixi, desceu pelo ralo. Escovei dente, aquela água, cuspi o ralo. O ralo, meu filho, é assim, manda que eu engulo. Eu não tomo água de ralo, eu tomo água do filtro. As nossas famílias não são ralo, nossas famílias são filtro. Comece a filtrar as coisas, comece a purificar as coisas. Acompanhe o que o seu filho está aprendendo na escola, veja livro didático, veja o trabalho que ele está fazendo, veja o que ele está aprontando. Não desgrude do seu filho. Existe a teoria do setênio. Pelo menos os 2 primeiros ciclos os pais devem estar muito presentes. É de 0 a 7, de 8 a 14. Olha a idade perigosa. A primeira idade, o cuidado máximo, 0 a 7. A segunda etapa, que é o amadurecimento 8 a 14. Meus irmãos, nós não podemos ter medo dessas coisas, não. As pessoas são muito medrosas. Porque não pode falar, porque não pode fazer. Aí as coisas estão do jeito que estão. Então invista na sua família. E finalizo com uma colocação simples. Eu não estou falando para você salvar as famílias do mundo inteiro. Eu não estou falando para você ir contra a educação da escola dos seus filhos, porque isso vai criar uma confusão que não vai resolver o problema. O que eu estou falando aqui: você precisa cuidar da sua família. Os seus filhos não são responsabilidade do Estado, são responsabilidade sua. E quem está falando isso é o próprio Deus. Os filhos são rebentos de oliveira ao redor da mesa. Os filhos são bênção de Deus. Deus honra os pais dos seus filhos. O que esse pessoal diz é problema deles. Nós acreditamos na palavra. Filho é bênção de Deus, e Deus te confiou esses filhos para você cuidar, educar e levá-los para o céu. Não deixe, meus irmãos, que nem governo, nem escola, nem ideologia roube do coração dos seus filhos o que eles têm de mais valioso: a inocência, a fé de criança, os valores da sua família. Respeitamos todos os valores, mas vamos lutar pelos nossos. Lute pelos valores da sua família, lute pelos seus filhos, e não se cale, porque mais vale um ambiente familiar
do que o ambiente escolar. Repito, mais vale um ambiente familiar do que um ambiente escolar. O que ele tem feito lá, o que ele tem aprendido lá, a maneira como ele reage lá, vem da família, vem do seio da sua casa. Então reze com seus filhos, ensine para os seus filhos as lições bíblicas, ensine para os seus filhos os princípios da moral cristã, do casamento, do matrimônio, do papai, da mamãe, dos filhos, dos irmãos, marido e mulher. Ensine isso. Você é o primeiro professor do seu filho, você é a primeira catequista da sua filha. Que os pais não sejam omissos, que quando as nossas famílias se unirem e elas se levantarem, o leão vai rugir, meus irmãos. E quando o leão ruge, o espírito do mal ele foge. O problema é que nós somos grandes leões, mas domesticados como gatos moles, preguiçosos. Não. Vamos, a partir de Leão 14, rugir a verdade da Bíblia, a verdade doutrinal. Vamos defender as nossas famílias. Você que é papai e mamãe, defenda os seus filhos, lute pelos seus filhos e pague o preço. Porque tem gente que não quer pagar o preço, tem que pagar o preço. 1 Timóteo 5,8. Aquele que se descuida dos seus, e principalmente da sua família, é um anátema, pior que o infiel. Não descuide da sua família, não descuide dos seus filhos. Vamos nesta adoração colocar a nossa família aos pés de Jesus. Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos leve para águas mais profundas. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós já colocamos o nosso incenso aos pés do Senhor, e aqui eu convido você a colocar o seu incenso, o seu amor, a sua adoração, a sua confiança no Senhor. Não se esqueça o que diz a Sagrada Escritura a respeito da sua família. Quem se descuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, é um infiel, pior que um anátema. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, defenda a sua família. Já disse e repito, eu não sei se no inferno existe um canhão, mas se houver, ele está apontado para a sua casa, para a sua família. Porque o diabo ele quer matar, roubar, destruir, ele quer destronar Deus das nossas famílias. Ele quer afastar a fé do coração dos seus filhos. Como que eu destruo a família? Destruindo aqueles que serão família, colocando no coração das crianças, dos adolescentes, que o casamento é algo fadado ao fracasso, que a família é antiquada, que já passou, que não existe. Que a Bíblia é um livro sem valor, que a igreja é uma instituição falida, e daí por diante, e acolha esta palavra no teu coração, não é para o seu desespero,
é para você se fortalecer. Este pessoal não vai parar. Eles não vão parar. Então nós precisamos estar fortes, unidos, em oração. Precisamos, meus irmãos, estar perto daqueles que acreditam, estar perto daqueles que acreditam na mesma coisa, daqueles que lutam por esses valores. Claro que eu não vou entrar aqui em meandros, que a igreja fala de política, ela não poderia entrar em partido. Agora, é claro que todo mundo sabe que muita gente fala de partido, muita gente briga por partido, mas eu quero dar aqui um conselho político. Seja qual for a eleição, seja qual for o teu voto, veja pessoas que tenham os nossos valores, que acreditem naquilo que você acredita, que defendam aquilo que você defende. Porque a nossa fé católica, a nossa espiritualidade passa pelo voto. Senhor Jesus, envia os teus santos anjos em ordem de batalha. Nós estamos numa guerra, Senhor, não mais uma guerra doutrinal, mas uma guerra ideológica. Nós não precisamos mais nos levantarmos contra as heresias, mas contra as ideologias. Se os grandes santos do passado lutaram contra as heresias, nós, chamados a sermos santos no presente, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa, nós somos chamados a lutarmos contra as ideologias que querem destruir as nossas famílias, que querem perverter os nossos filhos. Meus irmãos, não tampe o sol com a peneira. Esse pessoal é contra a igreja e tudo aquilo que tem a ver com ela. Eles não estão ao nosso favor, nem nos respeitam. Queimam os nossos templos, quebram os nossos sacrários, zombam das nossas imagens, queimam as nossas Bíblias. Eles querem transformar o cristianismo em pó. Mas precisamos lembrar de Jesus em todo momento. A minha igreja prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Claro que não tem nada a ver, é porque eu lembrei aqui. E se eu lembrei, o Espírito Santo está soprando também. Eu assisti um filme há uns anos atrás. Parece que era um ser, não sei se era ser de outro planeta, se era uma mutação, não sei o que era não. Eu sei que quando você derrubava um, no outro dia tinha dois. Aí o exército matava os dois, no outro dia tinha 4. Isso é um filme dessa ficção científica, né? Mas na nossa vida real, isso se chama como? Igreja, testemunho, santidade. Para cada um de nós que cair, 2 se levantarão. Se 2 forem destruídos, 4 se erguerão. Se aniquilar os 4, 8 gritarão. Se acabarem com 8, 16 profetizarão. E é por isso que nós estamos há 2000 anos nesta batalha. Levantaram um coliseu, mataram cristãos, foram devorados por feras, por leões, queimados em fogueiras, escaldados com óleo quente. Nós estamos no mundo até hoje. O Império Romano caiu, nós estamos aqui. Os bárbaros caíram, nós estamos aqui. Império levantou, o império caiu. Este é o poder que eles temem, o poder da fé. Eles não podem destruir a igreja, eles não podem nos destruir.
Porque Jesus disse: se o grão não morrer, ele não pode frutificar. Um grãozinho de milho que é sepultado, são várias espigas que crescem. Nós não precisamos ter medo, meus irmãos, nem de sermos cancelados, nem de sermos processados. O nosso medo é perder o céu. E se um dia morrermos por Jesus, aquele grãozinho sepultado, ele vai gerar várias e várias espigas. É por isso que o mundo teme a fé. É por isso que nós somos perseguidos, criticados, abafados, maltratados. E a igreja continua. E nós continuamos. E as famílias continuam. Pessoas voltando para a igreja. Jovens buscando a santidade. Milhares e milhares, milhões de pessoas dobrando o joelho no Santo Rosário, procurando adoração. Estádios gigantescos, lotados de pessoas clamando por Jesus e Nossa Senhora. A fé, o amor, a esperança jamais poderão ser destruídos. Abençoa, Senhor, a nós, as nossas famílias. Dá-nos coragem, dá-nos firmeza, dá-nos ousadia. Muitos lutam por aquilo que pertence a eles. Nós lutaremos por aquilo que pertence a nós. E a nossa luta é sempre baseada na oração, na palavra e na verdade. Esteja com a verdade e você estará com Deus. O mal, ele pode vencer um tempo. O mal, ele pode vencer um tempo, mas o bem sempre vence no final. A luz sempre haverá de vencer as trevas. Não desista, não volte atrás, não abandone a sua família. Dignai-vos, Senhor, abençoar a todos os objetos colocados perto da TV, peças de roupa, remédios, exames, fotos, tratamentos médicos, pessoas enfermas, pessoas que vão passar por cirurgia. Abençoe as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, as pessoas que nós trazemos no coração. Abençoe esta água, todo o material religioso, para que, usado com sabedoria e fé, seja um sinal da presença e proteção do Senhor. Sagrada Família de Nazaré, que a nossa família possa nos espelharmos sempre em Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que esta bênção do Santíssimo alcance a sua casa, proteja a sua família e nos livre de todo o mal.